Olá pessoal, eu sou Pedro Brandão, professor de língua portuguesa formado pela PUC do Rio de Janeiro. Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. Nessa aula nós vamos apresentar um método para que você faça uma boa redação do vestibular. Primeiramente, vamos apresentar dois ditados populares que são muito importantes para todo e qualquer vestibulando. O primeiro, a pressa é inimiga da perfeição. E eu posso acrescentar, não é só inimiga da perfeição, é também amiga da frustração. Em momento nenhum na hora da prova, o candidato pode se deixar levar pela pressa. Nem na hora da redação, nem em momento nenhum. Entre outras coisas, a pressa pode levar o candidato a cair em armadilhas das questões. Uma coisa que, inclusive, nós já falamos em outras videoaulas. O segundo ditado, cada um sabe onde lhe aperta o sapato. Isso eu digo não apenas em relação ao dia da prova, mas também durante o estudo. No dia da prova, você já tem que chegar com um método pré-definido que você vai utilizar para fazer a prova. Se você, logo depois de receber a prova, resolver fazer as questões do tipo primeiro a primeira, depois a segunda, depois a terceira e por aí vai, você está fazendo a prova de uma maneira muito aleatória. Corre o risco de descobrir que o tempo passou e você não conseguiu fazer o suficiente da prova e aí já era. No caso, quarta-feira da semana que vem, teremos uma videoaula em que nós apresentaremos o nosso método para se fazer a prova como um todo. Hoje é o nosso método para redação. Como você que sabe onde lhe aperta o sapato, cabe a você decidir qual método vai usar. Pode até não usar o nosso. Você é quem se conhece melhor, de acordo com as suas limitações, com os teus pontos fortes, etc. E esse ditado não é válido só para o dia da prova. Também é válido para a organização do estudo. Eu já ouvi professores de curso preparatório falando frases desse tipo. Se vocês querem passar, dediquem o tempo de vocês exclusivamente para o estudo. Agora, se vocês não querem passar, vocês entrem num curso de violão. Agora eu pergunto, quem é o professor para dizer que se um candidato não passou é porque ele estava fazendo um curso de violão? Ninguém. Aliás, o professor que eu vi falando essa frase não sabia nem sequer o nome da maioria dos alunos. E estava falando isso para a turma inteira. Então, se eu fiz a prova e não passei, quem pode dizer por que isso aconteceu? Se foi porque eu estava fazendo um curso de violão ou qualquer outro motivo, sou eu mesmo. Não um professor que nem sequer sabe meu nome. Muito menos pode dizer por que eu não fui aprovado. Com certeza, entre os aprovados num concurso, existiam pessoas que estavam fazendo um curso de violão em paralelo ao estudo, como uma forma de lazer. Assim como entre quem não foi aprovado, existiam pessoas que não estavam fazendo nenhum curso de música. Se o aluno decidir interromper o curso de música que está fazendo para se dedicar ao estudo, aí é outra história. O que não está correto é o professor ou qualquer outra pessoa querer influenciar o aluno nessa decisão. Isso está completamente errado. Sobretudo, se você for um professor capaz de falar aquela baboseira, então eu te digo, por melhor que você seja como professor, você é uma pessoa desprezível. Porque falar aquilo é a mesma coisa que falar para o aluno qual é o sapato que ele tem que calçar. E te convido a pensar uma coisa. Já notou que pode acontecer de um aluno entrar nessa tua conversa e mesmo assim não ser aprovado? Claro que pode. E se isso acontecer, ele vai ter perdido não só o curso de música, como também a aprovação no concurso. Vai ficar duplamente frustrado. E o que você vai fazer nesse caso? Vai continuar pressionando o teu aluno a não fazer curso de música? Você já pensou
que pode ser que o teu aluno não tenha sido aprovado porque ele estava gostando do curso de música que estava fazendo, aí resolveu entrar na tua conversa e entrou em depressão por não estar mais fazendo o curso de música. E tendo entrado em depressão, toda a vida dele foi prejudicada, inclusive os estudos. E ele acabou não sendo aprovado. Então é isso que eu quero dizer para os professores. Jamais aconselhem aquilo para os teus alunos. Você pode estar atrapalhando mais do que ajudando. Cada um sabe onde lhe aperta o sapato. Bem, agora vamos falar sobre o método para fazer a redação. A primeira coisa que eu vou pedir é que vocês façam simulados para treinarem o processo. Entre outras coisas, vejam em quanto tempo vocês conseguem fazer uma redação de forma satisfatória com a ajuda de um professor. O ideal é que vocês façam pelo menos uma redação por semana. O processo compreende 6 fases. A primeira fase, leitura atenciosa. Ler a proposta de redação atenciosamente, sem pressa. A pressa, que é inimiga da perfeição. Leia atentamente para saber as exigências sobre o gênero textual solicitado, bem como o limite máximo e mínimo de linhas. Também as instruções e os textos motivadores, verbais ou não. Muitos candidatos perdem pontos por não lerem atenciosamente a proposta de redação. Já aconteceu de a proposta pedir para o candidato apresentar a solução para um problema. E ele fez uma redação no sentido de defender que não havia solução para o problema. Então ele perdeu o ponto, porque não seguiu a proposta de redação. Segunda fase, construção de tese. Numa dissertação, a peça-chave é determinar qual tese será defendida. E para isso você tem que escolher qual aspecto abordar, elaborar a tese e selecionar argumentos. Então pense no que mais te chama a atenção no tema proposto. Por exemplo, na prova mais recente do Enem, o tema proposto foi o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. O que podemos pensar sobre esse tema? O que sabemos sobre todos os brasileiros depressivos? O que impede o problema de ser tratado? Pensemos nisso. O conceito de estigma veio num dos textos motivadores, estando associado à ferida, que para os depressivos está ligado a preconceitos, tratamentos precários. Então, a tese pode ser que é desafiador o tratamento de doenças mentais na sociedade brasileira. Isso já pode ser um fio condutor. Terceira fase, organização de ideias. Agora que você já escolheu a tese e o recorte textual, você precisa organizar as ideias. Nossa sugestão é que você escreva em frases cada uma dessas ideias que você quer abordar. Você está defendendo que é desafiador o tratamento de doenças mentais. Quais as causas e consequências disso? Pense nisso e escreva o rascunho na forma de frases. Leia se essas frases estão bem escritas. Quarta fase, seleção de argumentos. Você escolheu uma tese. Agora você vai pensar na argumentação. Pense nisso, inclusive no sentido de eliminar ideias desnecessárias. Pense que quem vai ler tem que se convencer da tese que você está apresentando. E os argumentos que você vai apresentar é exatamente o que vai convencê-los. Selecione bem, já que na redação há um número máximo e mínimo de linhas a ser respeitado. Pense naqueles argumentos que melhor atendem à sua tese, os mais persuasivos. Pense, inclusive, se eles estão coerentes entre si. Quinta fase, estruturação do texto. Agora você vai agir como um técnico de futebol quando organiza o time. O técnico decide quem vai atacar, quem vai ser meio-campo e quem vai ficar na defesa. O candidato tem que usar o primeiro parágrafo, que é o parágrafo da introdução, para apresentar o texto. Os parágrafos de desenvolvimento, que vêm logo depois da introdução,
devem sustentar o texto, apresentando os argumentos que sustentarão a tese. Nossa sugestão é que você escolha 2 ou 3 argumentos e reserve um parágrafo para cada um desses argumentos. Essa é uma das maneiras. Em breve nós faremos outra videoaula em que nós vamos falar melhor sobre isso. E o último parágrafo, que é a conclusão, vai retomar a ideia da introdução, conjugando com os argumentos do desenvolvimento, de modo a confirmar a tese. O último parágrafo é onde deve vir também, caso seja necessário, a proposta de intervenção. Sexta fase, revisão. Agora que você finalizou o rascunho da redação, você vai revisar antes de passar a limpo. Veja se está tudo escrito corretamente. Se, por exemplo, você tiver dúvida sobre a grafia de uma palavra, pense se não pode substituir essa palavra por um sinônimo. E evite repetir muito a palavra que. Verifique se os argumentos que você usou estão coerentes entre si. Ou seja, se um não contradiz o outro, e verifique se tudo está escrito de forma correta. Então, agora que você já reviu tudo, é hora de passar a limpo para a folha de redação. Isso pode parecer óbvio, mas já houve candidatos que levaram 0 na prova do Enem porque escreveram a redação no rascunho, mas não passaram a limpo para a folha de redação. Foi considerada redação em branco, nota 0. Bem, muitos de vocês devem estar pensando assim: em quanto tempo eu vou fazer a redação? O ideal é fazer no tempo entre 1 hora e 1h30. É importante que vocês tenham, durante o momento de estudo, feito preparação com simulados, para que cada uma dessas fases levem o menor tempo possível, sem que vocês precisem nem por isso se deixar dominar pela pressa, a inimiga da perfeição. Vamos dar um parênteses. No primeiro dia do Enem, por exemplo, a prova inclui a redação e 90 questões de múltipla escolha, com 5h30 disponíveis. Já o segundo dia inclui apenas 90 questões de múltipla escolha, com 5 horas disponíveis. Aí vocês pensam, então eu tenho meia hora para fazer a redação? Ainda mais todas aquelas 6 fases, mais uma vez, cada um sabe onde lhe aperta o sapato. Nos simulados que você fez, quanto tempo você levou? Levou mais de meia hora? Então vejam bem, no segundo dia de prova são 90 questões para serem feitas em 5 horas, o que dá uma média de 3 minutos e 18 segundos para se resolver cada questão. Então, se você fizer a redação em meia hora, a média vai ser a mesma. Em 1 hora, a média cai para 3 minutos por questão. Em 1h30, para 2 minutos e 36 segundos por questão. Então, você tem que saber se faz diferença essa média para vocês, para aí decidir se vale a pena fazer a redação em meia hora ou se pode fazer em mais tempo. Como eu já disse, o ideal é fazer em 1h30, sem se deixar levar pela pressa. E isso implica, por outro lado, ter menos tempo para fazer as questões de múltipla escolha. E aí entra uma coisa que nós já comentamos em outra videoaula. Há questões cujo gabarito pode ser sacado na primeira leitura, quando aí a grande vantagem tem o candidato que sacar primeiro o gabarito. Outras questões são enganadoras mesmo e demandam uma leitura mais cuidadosa do texto. Então, torna-se necessário que o candidato já chegue na prova com um planejamento de qual metodologia vai usar para fazer a prova como um todo, sem que seja dominado pela pressa, que, como eu não canso de dizer, é inimiga da perfeição. Uma dessas metodologias é a que nós vamos propor na videoaula de quarta-feira da semana que vem. Aquele ditado diz: cada um sabe onde lhe aperta o sapato. É importante que você saiba onde o teu sapato lhe aperta. É importante que você chegue perto da prova, já tendo feito simulados que mostrem quais são as tuas dificuldades maiores em cada disciplina. E até o que você tem mais facilidade para fazer.
E é importante também que você saiba avaliar o grau de dificuldade de cada questão. Sabendo tudo isso, você vai poder planejar como vai fazer a prova. O nosso canal Português Papo Cabeça antigamente se chamava Aprenda a Língua Portuguesa. Cada vez mais estaremos focados em vocês que estão movendo a roda da história para que seja criado um futuro melhor. Então, o nosso foco principal continua sendo os vestibulandos, que terão no nosso canal uma fonte importante de estudo de língua portuguesa, onde nós ensinaremos os recursos da nossa língua para que possam, em primeiro lugar, escrever de forma adequada, entre outros textos, a redação do vestibular. Em segundo lugar, para que possam interpretar textos de forma adequada, não apenas na prova de vestibular ou concurso, mas também na leitura de textos que ajudarão vocês a se manterem atualizados, pensando que na prova de vocês também são cobradas questões de atualidade. Cada vez mais teremos no nosso canal um Papo Cabeça. Ensinaremos nossa língua sim, mas de forma a estimular a inteligência que nasceu dentro de vocês e que precisa ser estimulada. E a nossa missão continua sendo melhorar cada vez mais. Então vocês podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage do Facebook para fazerem qualquer comentário, elogio, crítica ou até reclamação sobre as nossas videoaulas. E vocês também podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage do Facebook para esclarecerem qualquer dúvida que vocês tenham sobre a matéria. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo nossas videoaulas, em especial nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.